Olá a todos, como vão? Meu nome é Felipe Scopira, mentor do projeto Elevação de Healing. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre um material que eu gosto muito de estudar, que são os cristais. E principalmente quero falar de um cristal específico que é o quartzo. O quartzo ele é uma família, assim como os canídeos, os felinos são uma família, e aí você tem diversos animais nessa família, então o quartzo é uma família de cristais e você tem diversos tipos de cristais dentro da família do quartzo. Ametista é quartzo, citrino é quartzo, olho de tigre é quartzo, diamante é quartzo e o quartzo hialino, que é o quartzo transparente, faz parte, ele é conhecido como o Deus da Pedra. E nesse vídeo eu queria trazer um livro que eu tenho aqui e uma citação de um mestre da Fraternidade Branca. No cabeçalho dos capítulos, a gente tem algumas citações. E eu queria trazer o mestre, conhecido na Fraternidade Branca, como o tibetano, porque a fala aqui é dele. E ele vai falar algo muito interessante sobre o quartzo, algo muito revelador, profundo, misterioso. E esse é o meu estudo, é tentar penetrar um pouco nisso que ele está trazendo, porque tem algo ali, tem algo de profunda sabedoria. Então ele é conhecido como tibetano ou mestre Dekar, ou mestre de Javalku. É um mestre do Oriente. Então ele vai dizer assim: temos no mundo mineral o plano divino oculto na geometria do cristal. Se pudéssemos realmente compreender a história de um cristal, ingressaríamos na glória de Deus. Uau! Então ele é um mestre que ele não fala coisas à toa, né? Ele é um mestre que recebeu, que passou muitas mensagens e inspiração para Alice Bailey, e dali vai nascer a Sociedade Teosófica, com a Annie Besant, o Leadbeater, Krishnamurti, inclusive, participou lá no começo, quando criança. São todos vindos de um estudo da Blavatsky. E aqui ele está dizendo sobre a geometria do cristal. E que nessa geometria, de alguma forma, oculto há ali algo inteligente, um plano. Plano emana de mentes inteligentes. Então, se há um plano, um código, alguma inteligência precisou planejar, criar, né, trazer à consciência esse plano. Então, quer dizer que tem uma inteligência que organizou tudo isso. E ele está falando especificamente da geometria, que se a gente pudesse compreender essa geometria, entender o significado, abrir esses portais, nós ingressaríamos na glória de Deus, com caixa alta. Depois eu vou colocar esse trechinho. Então, o que ele está ali? Que eu me interessei por isso, né? Eu quis entender um pouco melhor. E aí eu fui estudar cristalografia, fui estudar cristaloterapia, para ver o que está então na geometria do cristal. E aí a gente descobre o quê? A gente descobre que o quartzo, ele tem realmente uma geometria bem específica. Essa geometria, ela é uma geometria que tem a ver com como os átomos de silício e de oxigênio se organizam para formar o quartzo, ou a sílica. É outro nome para o quartzo. E estudando isso, a gente chega numa forma que é conhecida como tetraedro, onde você tem 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de sílica, né? SiO2, que depois vai virar SiO4. E esse formato tetraédrico, a gente pode entender como 4 triângulos equiláteros unidos. Eu tenho aqui, eu vou pegar a geometria para mostrar para vocês. Então, o tetraedro é essa geometria. Não é uma pirâmide, tem apenas 4 lados. São 4 triângulos equiláteros. Isso é conhecido como tetraedro. É exatamente essa forma que vai dar forma atômica, que vai organizar os átomos do quartzo para ele se tornar um cristal. E o cristal, o que caracteriza algo, uma pedra, um mineral como cristal, é exatamente essa malha
de átomos organizados. Quanto mais organizado é essa malha atômica, mais cristalino é o elemento mineral. E aí, no caso do quartzo, ele vai ganhando essa aparência transparente por conta dessa organização geométrica. Ele é conhecido como tectosilicato ou silicato de rede, porque isso forma uma rede, como se fosse uma rede neuronal, só que cristalina. Quando a gente tem dois desses daqui, para formar o SiO4, a gente vai ter algo muito interessante que vai nascer, que é conhecido como estrela octaedra ou Merkaba. E na cultura judaico-cristã, de forma bidimensional, aqui está tridimensional, é conhecido como estrela de Davi, é aquela estrela de 6 pontas. Você tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo, que é inclusive o yantra ou a geometria do chakra cardíaco, que aí vem lá do hinduísmo. Então a gente tem o cristal de quartzo atomicamente organizado através dessa geometria. São 2 tetraedros que se conectam para formar essa rede. Isso vai gerar um hexagrama. E esses hexagramas, eles vão se conectando, e aí forma essa rede atômica de oxigênio e de sílica que vai caracterizar um cristal. Essa é a parte mais física, né, do estudo geométrico. O que acontece é que quando você vai mergulhar em geometria sagrada e vai estudar a geometria sagrada, uma das formas que mais aparecem nesse estudo da geometria sagrada é exatamente o triângulo equilátero, o tetraedro e principalmente a Merkaba. Porque os 5 sólidos platônicos, eles vão nascer dessa estrutura Merkaba. A gente conhece a Merkaba na Cabala como carruagem de Deus, né? Ou carruagem do Espírito, ou corpo de Deus. Seria o nosso corpo causal, no estudo mais esotérico da geometria. Isso é o formato que caracteriza o cristal. E é exatamente essa geometria que confere ao quartzo muitas das suas propriedades físicas que a indústria tecnológica utiliza. E é por isso que é um dos minerais mais utilizados e também mais abundantes no planeta. Né? As areias da praia, elas têm uma porcentagem muito alta de sílica. Corresponde a 12% do volume da Terra. Para você ter uma ideia, as grandes jazidas de quartzo, inclusive, estão no Brasil. Nós dormimos sobre uma malha profunda de quartzo, são bilhões de anos. O Brasil é uma terra muito antiga, são mares de morros, muito mais antigos, por exemplo, do que os Andes, que são picos mais recentes, dado aos movimentos das placas. Então o Brasil é muito antigo, e aqui a gente tem esses guardiões, esses cristais. E aí o Djaval Cole, ele vai falar assim, nessa geometria, se você pudesse realmente penetrar, não com a sua mente racional, mas com a mente abstrata, você conheceria o plano de Deus. E aí quando você vai mergulhar em geometria sagrada, a gente descobre que a geometria sagrada é, de fato, tem um plano ali, tem um código, é o código da vida. Dali brota, por exemplo, a flor da vida. Ou a gente pode dizer que a flor da vida é a matriz. Então nós teríamos a flor da vida, na verdade, como a projeção ou a sombra sendo projetada no plano bidimensional de uma outra geometria que é conhecida como matriz isotrópica vetorial, que é uma geometria que tem 64 tetraedros conectados, 180 triângulos equiláteros de face. Isso a gente pode entender também como uma outra forma de representar o vector equilíbrio, né? Que é, na geometria sagrada, a representação geométrica para um equilíbrio perfeito, dinâmico, ou para o absoluto, ou para o inominável, que a gente pode entender como Deus, né? Então a Merkaba é uma outra forma de a gente representar o vector equilíbrio. E tudo vai nascer dali. Nasce, então, a flor da vida é como se fosse o código real. E ali a gente tem a vida brotando. A gente tem não só a vida, mas a gente tem a consciência na vida sendo penetrada e animando essa vida com consciência. Então é mais ou menos por aí, eu acredito. É claro que
não esgota nunca esse estudo, mas é muito interessante a gente poder penetrar em tudo isso e, acima de tudo, aplicar e não ficar só no campo mental do entendimento, mas fazer o uso dessa energia, dessa força, fazer o uso correto para a harmonia, e é exatamente isso que a gente faz aqui com esses instrumentos de sound healing feitos de cristal de quartzo puro, que vem da Mãe Natureza. Isso ressoa um som, isso projeta no campo essa forma geométrica que representa o equilíbrio dinâmico entre masculino e feminino, espírito e matéria. Então, para trazer um pouco para vocês do quão interessante é o cristal, esse reino, considerado um reino inteligente, o reino que já atingiu algum nível de cristalinidade, né, de consciência crística. Alguns livros dizem que o quartzo é luz congelada, assim como a água seria, o gelo seria água congelada. Então é luz no formato de pedra, e daí a gente tenta expandir essa luz, tenta libertar essa luz de dentro do quartzo para o bem maior, para a saúde, para a organização dos nossos sistemas, da nossa consciência, das nossas emoções. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é muito, muito interessante, o estudo da matemática e da geometria sagrada, dos símbolos, do nosso inconsciente, principalmente do reino mineral, cujo quartzo ele é de fato o deus desse reino. E se você quiser saber mais, é só você vir fazer o curso de Introdução ao Sound Healing com instrumentos de quartzo, tigelas, sinos, diapasões, tudo feito com cristal, afinados na escala 432, que também é uma escala que nasce da flor da vida, e beber, né? Trocar, eu adoro passar esse conhecimento. Então compartilhe esse vídeo com quem você acha interessante, se inspire, se aproxime do reino cristalino, faça seu estudo individual, né, autodidata, e estamos à disposição. Se você quiser receber esse trabalho, é só entrar em contato, marcar uma sessão de terapia, tá bom? Gratidão pela sua atenção. Felipe Sucupira, com a bênção do mestre de Java Okul, afinando o ser.